Okay. Olá, bom dia ainda, né? Caminhando aí para quase boa tarde, mas ainda estamos ainda é ilícito te dar um bom dia e eu quero já te agradecer muito pela gentileza, pelo calor da sua companhia. Estamos iniciando aqui mais um Resenha Manancial nessa manhã de terça-feira, dia 4 de junho de 2019, e dessa vez nós estamos aqui com o professor, pastor, teólogo Marcos Tuller, e nós vamos conversar um pouco, ou muito, sobre educação cristã, né? Isso é um tema absolutamente contemporâneo, necessário, vital para a saúde, para a nossa saúde cristã e para a saúde das nossas igrejas evangélicas. Primeiramente, bom dia, pastor Marcos, é um prazer tê-lo novamente aqui na Manancial. Bom dia, pastor Cláudio. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Já estive aqui algumas vezes, é sempre prazeroso, né? Em função da bondade, do modo como vocês nos recebem aqui na Rádio Manancial e agora participando de maneira especial desse programa Resenha Manancial. Eu estou muito feliz nesta manhã. Pastor Marcos, o que eu quero, vou engatar duas perguntas numa só, mas eu creio que ela pode fluir tranquilamente aí. Me diga o seguinte, a igreja hoje, a igreja evangélica brasileira, sem essa fragmentação denominacional, ela ainda tem a Bíblia como manual de fé e de prática? A igreja tem abandonado, relegado a plano secundário o ensino bíblico, em prol dos cultos mais personalistas, mais humanistas? Infelizmente é uma grande realidade, né? Em poucas igrejas se vê um programa organizado, articulado para a educação cristã. Há algumas iniciativas no sentido da escola dominical, só que tem que se pensar que a escola dominical ela é apenas ela causa um pequeno impacto na área mais ampla da educação cristã. Não é? A escola dominical é de extrema importância, sem dúvida alguma, mas existem vários outros setores de educação dentro desse amplo conceito de educação cristã. Não é? Por exemplo, a educação teológica, quase não se fala mais na igreja, na educação bíblico-teológica, né? Educação para a terceira idade, inclusive hoje há uma necessidade muito grande de se pensar nisso. A própria educação infantil é uma carência muito grande. Educação profissional, educação vocacional. Os nossos jovens precisam ser orientados, não é, para as profissões, o lado vocacional, tanto em relação à sua vida secular, quanto à vida cristã. Alguns jovens, eles não sabem o porquê, nem para que eles estão na igreja, não é? Isso tudo, quem orienta é a educação cristã, sem dúvida alguma. Uma coisa, eu só falou em educação cristã, o senhor já falou em alguns aspectos, dá uma dimensionada na importância da educação cristã, quando ela é verdadeiramente um objetivo a ser perseguido na igreja evangélica. O que isso acrescenta, enriquece a membresia daquela igreja? Como eu já disse, a educação cristã ela tem um contexto muito amplo e ela começa na família. Infelizmente, hoje, os pais deixaram, né, essa responsabilidade de educar a criança em relação aos princípios bíblicos, aos princípios cristãos. Eles transferiram a sua responsabilidade que acontecia na família, e isso a gente tem orientação na própria Bíblia, né? Desde os tempos de Moisés, em que a criança era ensinada em casa, e transferiram essa responsabilidade para os oficiais da igreja. Durante algum tempo, alguns anos, é claro que os oficiais da igreja, como educadores, professores de escola dominical e alguns pastores que têm essa visão mais ampla, educacionalmente falando, eles conseguiram ainda
fazer algum trabalho interessante. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, isso foi se perdendo. E hoje eu posso dizer que a situação é crítica em relação à educação cristã no seu conceito mais amplo, que envolve, na verdade, todos os setores da igreja. Nós não pensamos mais, por exemplo, em educação musical na igreja. Onde estão as nossas bandas, os nossos instrumentistas, os nossos musicistas, as nossas orquestras? Ninguém mais conhece música, não sabe ler a pauta musical. Então nós temos hoje na igreja uma música de péssima qualidade, em razão de quê? De falta de educação cristã envolvendo aí o setor musical, não é? Então, muita coisa há ainda que se fazer nesse sentido. Por exemplo, até em relação à educação cívica, o civismo, né? O relacionamento, a interação social, por exemplo, das nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, não somente no setor, no âmbito da igreja cristã, mas até mesmo lá fora. E essa educação deveria ser dada pelos pais, inicialmente na família, e pelos oficiais da igreja também. Pastor Duarte, uma coisa interessante é o seguinte, que as duas únicas religiões mundiais monoteístas que têm no seu âmago, no seu fundamento a educação, são o judaísmo, né, a gente lembra aí do Antigo Testamento, e o cristianismo. Essas duas religiões estão fundamentadas na educação e no ensino. Toda a estrutura dessas religiões, elas estão fundamentadas na educação. E até, pastor Marcos, se você parar para dar uma... Não precisa ser nenhuma sumidade teológica, mas se você parar para ler a Bíblia, a gente vê que uma das facetas mais fortes, mais vibrantes de Jesus, e foi até como ele é chamado, mestre. Sim, é verdade. Né? E parece que a gente está tão desconectado do dono da igreja, né? É verdade. A gente, na verdade, está aí construindo um evangelho que não tem muito significado para o dono da igreja. E uma das coisas que a gente abandonou foi justamente essa característica da igreja de ensinar. Talvez porque seja o ensino em geral é algo que abrange, muitas vezes, poucas pessoas. E nós preferimos o espetáculo das grandes pregações midiáticas. Talvez role um pouco por aí. Verdade. Olha, os patriarcas no Antigo Testamento, eles educaram, eles ensinaram, os próprios profetas, os sacerdotes. Depois Jesus, no seu ministério terreno, que era o ministério tríplice, né? Ele pregava, curava e ensinava. Cerca de 70% do seu ministério se deu justamente na área da educação. Eu posso dizer que ele é o maior pedagogo de todos os tempos. E é muito interessante isso, porque Jesus, ele se utilizava de uma série de métodos, de princípios didáticos, de técnicas didáticas, que nós nos valemos delas ainda hoje para ensinar. A única diferença que há entre o modo como Jesus ensinou no seu tempo e o modo como nós ensinamos hoje, a diferença está tão somente na tecnologia e não nos princípios didáticos. Ele se utilizou de diversos recursos de linguagem, figuras de linguagem para ensinar, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, olhai os lírios do campo, não é? E tantas ilustrações. E ele se valeu de linguagem, por exemplo, figuras de linguagem como metonímia, sinédoques, enigmas, parábolas, tipos, símbolos, não é? Uma série de figuras para ensinar, inclusive técnicas que nós nos valemos até hoje, a técnica, por exemplo, de perguntas e respostas, não é? Eu até às vezes faço nas minhas palestras um desafio. Eu desafio os meus ouvintes a anotarem, fazendo uma leitura diferente dos evangelhos, né? Nós precisamos reler os evangelhos para entender que o âmago do cristianismo está justamente na área educacional. O âmago é a área educacional, está na área educacional. E aí eu pergunto assim, eu faço o seguinte desafio: anote lá, quantas perguntas Jesus fez
E quantas ele respondeu? Você vai achar algo assim muito interessante isso, né? Porque Jesus às vezes fazia certas perguntas aos seus discípulos, já esperando as possíveis respostas. E ele trabalhava em função dos feedbacks que os seus discípulos lhe ofereciam o tempo todo. Então havia ali uma dinâmica muito interessante, não é? Permitindo aos discípulos a pensarem, raciocinarem, refletirem. Eles não eram meros repetidores. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, mesmo sendo pessoas indoutas, pessoas que não tiveram oportunidade, né? Como o apóstolo Paulo, que estudou bastante, mas mesmo assim eles tinham essa compreensão de que eles podiam responder, podiam criticar, podiam perguntar, podiam em dado momento, mesmo com a valorização da fé, até desconfiar do que Jesus estava ensinando. E eles evidenciavam isso, e Jesus dava plena liberdade, né? Havia uma discussão ali, havia uma abertura ali. Por quê? Porque o sentido era ensinar e aprender. É interessante, só falou um negócio que virou um mito, né? Na igreja evangélica, quase como um todo. Crente não pode pensar, crente não pode discutir, crente não pode refletir, e usando até um termo um pouco chulo, mas me parece inevitável, criou-se um mito do crente burro. O crente tem que ser aquele cara que ele tem que apenas ter sensibilidade, receber aquilo com sensibilidade, prestar um culto sem nenhuma reflexão, e isso colide frontalmente com Jesus. Com certeza. Quero enfatizar isso. Com certeza. Porque muitos de nós, vamos ver aqui, são crentes e estão praticando um evangelho absoluto, eu tenho certeza, com absoluta inocência, absolutamente antibíblico. E existe um propósito nisso por trás, não é? John Dewey, um grande educador norte-americano, ele disse que a educação ela consiste em fazer o aluno pensar. Né? Mas ensinar o aluno a pensar é diferente de ensinar o que ele deve pensar. Sim. Totalmente diferente, né? Alguns governantes e alguns líderes, né, alguns políticos, eles querem que a gente pense o que eles pensam, não é? Eles querem que nós pensemos pensamentos já pensados. Justamente para quê? Para nos dominar, para nos domesticar. Foi tudo que Jesus jamais fez. Jamais fez. Infelizmente, alguns líderes cristãos evangélicos também pensam nesse sentido. Sim. Eles querem dominar, eles querem manipular, é a manutenção do poder. E, em função disso, as pessoas não podem pensar por conta própria. Pensar com autonomia, pensar por conta própria, mesmo biblicamente, teologicamente, é perigoso para certos líderes. Sim. É por isso que não há esse incentivo. Não toqueis no ungido do Senhor. Exatamente. Essa bobagem que disseminada aí largamente em alguns púlpitos. Né? Você falou alguma coisa diferente da caixinha do pastor, ou você está em subordinação. Mas ao contrário de Jesus, né, que fazia seus discípulos pensarem livremente. Eles podiam perguntar, questionar, até duvidar, e às vezes eles duvidavam mesmo. Sim. Não é? Porque a caminhada cristã, diferentemente do que essa rapaziada às vezes prega, ela é como eu e o ser humano, ela é feita ela, às vezes ela tem mão, tem contramão, tem momentos de inconsistência, tem momentos que você duvida, tem momentos de dúvida, sim, tem momentos de dificuldade em você permanecer no rumo. Verdade. Jesus entendia isso claramente. Porque ele tinha o que é lindo, né, em Jesus, lindo, além de outras coisas, ele tinha absoluta percepção do ser humano, né? Ele se relacionava com o humano. O fato dele ter... não se relaciona com o humano. É verdade. Né? O fato dele ter tabernaculado conosco, né? Ter morado e ter se aproximado tanto de nós, né? E em função dessas duas naturezas, né? Que os teólogos chamam de natureza hipostática de Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem.
Isso é claro que faz parte de um mistério muito grande, né? Envolvendo a pessoa de Deus em sua triunidade. Jesus ele tinha essa compreensão acerca do ser humano, não é? E muitas vezes hoje as pessoas elas não querem considerar esse lado humano, não é? O próprio Deus considerou, e eu acho que eu penso, né, no meu relacionamento com Deus, que Deus se agrada quando a gente valoriza o ser humano que Ele criou, não é? Mas, infelizmente, alguns querem se tornar deuses ou semideuses, desprezando o lado humano, enquanto que o próprio Deus valoriza o lado do ser humano, o lado puramente humano. É uma mera ilação, pastor Marcos, mas eu acho que tem um cara que descobriu isso com muita clareza, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que foi Davi. Sim. Que jamais ocultou a sua fraqueza, a sua humanidade, e sempre se colocou isso para Deus de forma clara, quem ele era. Uhum. E Deus, poxa vida, se relacionava com esse cara de uma maneira tão bonita. É nesse sentido que ele era segundo o coração de Deus, não é? Em função dessa natureza humana e de lidar com as suas próprias fraquezas humanas, que o próprio Deus entendia porque ele fora, como homem, constituído por Deus. É lindo quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, não consigo tu me fizeste. Eu estou aqui, não há absolutamente nada que eu possa esconder de ti. Não é? E aí o teu coração está completamente aberto para Ele. Esse é o sentido de ser segundo o coração de Deus. Senhor, eu estou aqui com as minhas fraquezas, né? Reconhecendo o lado humano. Qual é a diferença, pastor, da pregação, com a pregação como hoje a gente entende nas nossas igrejas, de uma maneira geral, e o ensino? Quais são as diferenças básicas entre uma coisa e outra? Olha, o ideal é que toda pregação fosse expositiva, fosse didática, a exemplo da igreja primitiva. Nos primórdios da igreja não havia templos nem púlpitos como nós conhecemos hoje. Então os irmãos se reuniam uns nas casas dos outros para orar, comungar, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. E os crentes mais antigos, mais experientes, ensinavam os neófitos na fé basicamente em tom de conversa, de diálogo, em tom familiar. Eram as famosas homilias, as conversas. Até o século VI da nossa era, da era cristã, não se tinha notícias sobre pregadores de púlpito, sobre oratória, retórica, eloquência, esses pregadores que pulam, gritam, sapateiam, rodopiam e dramatizam, contam anedotas, falam em língua estranha o tempo todo, as pessoas não entendem absolutamente nada, e o princípio de tudo é a comunicação, é ser entendido, não é verdade? E edificar a igreja. E edificar a igreja, não havia notícia disso. A partir do VI século, aí, né, a gente tem aí um outro caminho, as coisas vão se diferenciando. Mas, praticamente, a pregação, ela tem de ser expositiva, ela tem de ser didática. Os esboços precisam ser didáticos, ter princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão e, acima de tudo, aplicação. Justamente para que as pessoas possam, no dia seguinte, refletir sobre tudo que foi dito, tudo que foi pregado, tudo que foi exposto através da mensagem. Não é? Pastor, quais são, como o senhor hoje avalia, quais seriam as perspectivas que o senhor visualiza do ensino da palavra de Deus na igreja nesse século XXI? Como é que o senhor enxerga, deverá ser o panorama que estamos trilhando? Olha, nós precisamos mudar muita coisa. Até há 10 anos atrás houve um boom, digamos assim, né, uma valorização maior, principalmente no setor da escola bíblica dominical, e eu acompanhei isso, né, nas minhas viagens por todo o Brasil, cidades do interior do Brasil, um crescimento no setor da escola bíblica dominical. Não muito, né,
nesse contexto da educação cristã mais abrangente. Houve um crescimento, só que de aproximadamente 5, 6 anos para cá, esse crescimento está sendo debelado. Infelizmente, não é? A coisa está andando num ritmo muito devagar e a gente percebe isso em função de nós não termos mais grandes eventos educacionais, né, nas cidades, nas regiões, nos estados brasileiros, enfim, a gente não vê mais isso. Alguma coisa está se modificando novamente, né, e caminhando para ajuntamentos, para igrejas lotadas, com outras intenções, com outros propósitos. E o que a gente tem visto são igrejas inchadas de gente. O público que a gente vê assistindo aos cultos no domingo à noite ou cultos festivos não é o mesmo público de todos os domingos, né? Você vê lá a igreja lotada no dia seguinte ou no domingo seguinte, você vê a igreja lotada novamente, mas não com as mesmas pessoas. Por quê? Falta de educação cristã, problemas na área da educação cristã. A educação cristã é que faz com que as mesmas pessoas permaneçam nos mesmos lugares, não é? Porque elas estão sendo ensinadas, estruturadas em sua fé, enfim, na edificação da fé, né? Então, eu vejo que se os líderes, os obreiros, os pastores não prestarem atenção no que está acontecendo com a igreja hoje e tomarem a decisão no sentido da educação cristã, que eu chamo de relevante, valorizar mesmo a educação cristã, especialmente a educação infantil, nós teremos uma igreja muito problemática no futuro próximo. Problemática mesmo. Pastor, o senhor é um homem que tem dedicado seu tempo ministerial preponderantemente para essa área de ensino e de educação. E eu queria que o senhor falasse dos seus livros e também do livro que ainda não está aqui, que ainda está em fase final para vir para o pré. Fala, por gentileza, sobre isso, pastor Marcos. Ok, então durante realmente muitos anos, né, eu venho me dedicando na área de educação cristã há uns 35 anos, mais ou menos, né? Então, na escola bíblica dominical, eu gosto de dizer que eu lecionei para todas as classes, inclusive para as classes infantis, num período em que havia uma discriminação muito grande do professor homem lecionar para crianças, né? Ainda há, de certo modo. Ainda há, de certo modo. Mas eu tive esse prazer de lecionar, fui superintendente de escola dominical durante muitos anos e depois tive a oportunidade de ser um propositor de currículos de escola dominical, quando trabalhei por 12 anos chefiando o Departamento de Educação Cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Então, aí depois eu comecei a escrever artigos, né? E dos artigos surgiu a necessidade de escrever os livros. Infelizmente, eu gostaria de que os ouvintes, né, pudessem me atender nesse pedido, um pedido de socorro. Por favor, escrevam. Eu não quero ser um escritor solitário nessa área tão carente que é a educação cristã. Há um espaço enorme, né? Há um hiato, há um parêntese aí em aberto, esperando novos escritores na área da educação cristã. Eu produzi nesse tempo aí 9 livros. E o primeiro foi o Manual do Professor de Escola Dominical, né, que foi lançado em 2003, né, pela Casa Publicadora. Em 2004 ele ganhou o Prêmio ABEC de Literatura, né, como autor revelação. E ele já está hoje na 23ª edição em português. Se eu não me engano, tem 2 edições em espanhol. Eu estive lá na Expolit, em Miami, para lançar esse livro em espanhol, né? E hoje ele é um best-seller. E eu tive o prazer de lançar